dia. Abrindo a outra plataforma. Olá, olá, bom dia. Agora ao vivo com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cada um assiste aí o horário que fica mais tranquilo. Inclusive, pessoal, eu recebi aí um recado falando que muitas pessoas gostariam de estar me acompanhando ao vivo, né? Só que o horário que eu faço, ele não é muito favorável, porque é horário comercial, geralmente está todo mundo no trabalho. E por que que eu não faço à noite? Gente, porque à noite eu tô dedicada a fazer o meu trabalho no desenvolvimento mediúnico. Então eu tenho sempre um trabalhinho na quarta-feira durante a noite. E nos outros dias para mim fica complicado. Então é por isso que eu faço pela manhã. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. E aí eu deixo, né, o feed aí, no meu feed e também na outra plataforma para o pessoal ver quando puder. Tá? Até porque eu acho muito mais tranquilo você ver e assistir o culto a hora que você puder, ao invés de assistir a hora que eu tô lá falando, né? Vamos lá, cantar uma musiquinha rapidinho pra gente entrar? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Abrindo os nossos corações, relevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade da vida ao nosso Pai Criador, vamos abrir o culto de hoje, pedindo pelos nossos planetas, em especial o nosso, a esfera azul, que passa por esse processo tão transformador e às vezes doloroso, não só para os seus habitantes, mas também para ela mesma, que é um ser vivo em ascensão. Mestre, que as pessoas possam se atentar pela necessidade da consciência, que elas possam elevar as suas mentes de acordo com a frequência do planeta, para que possam assim ser aceitos nessa nova era. Que possamos compreender a necessidade da visão coletiva, do comportamento social abrangente, amigável. Que possamos abraçar o nosso próximo com carinho, com afeto, como gostaríamos de ser abraçados. E este próximo, Mestre, também é o nosso planeta Gaia, que chora todas as dores das feridas causadas por nós sobre ela. Feridas essas abertas muitas vezes por falta de consciência, por ego ou orgulho. Pai, que possamos aprender a olhar além de nós, compreender a necessidade do todo e absorver as energias positivas e vibrações reconstrutoras que os nossos amigos celestiais emanam diariamente. Mas temos consciência de que só irá ver quem tem olhos para ver e ouvir quem tem ouvidos para ouvir. Então que possamos estar atentos, porque a necessidade do nosso planeta é a nossa vitalidade. Sem ele não temos lar, não temos escolas, nem aprendizados. Seremos o nada, e o nada não existe. Que a sua luz se faça presente em nossas mentes e em nossos corações, e que possamos ser vigilantes mediante aqueles que não se atentam à sua real necessidade. Que possamos fazer a diferença, grão a grão, gotinha a gotinha, até tornarmos um invencível oceano em tuas mãos. E que o Senhor possa fazer de nós um instrumento da paz, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, hoje eu vou evitar falar, porque eu estou indignada com a situação do nosso país. E quando eu fico indignada, eu falo muito. Eu falo muito sem estar indignada, né? Imagina quando eu estou indignada, aí fala até o que não deve.
Hoje nós vamos começar o Evangelho segundo o Espiritismo, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha para si mesmo. Que se desnude com a alegria para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando deves, de súbito, esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinha pão. Esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daqueles que vê renascer a alegria, onde um instante antes não havia senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrarei-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequenos, pensai que é a mim mesmo que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, tudo deves conduzir os povos à felicidade. Ente praticando, eles criam para si alegrias infinitas para o futuro, durante o seu exílio na terra. Tu lhes serás a consolação, o antigozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, vontade divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando a tiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a avaliar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer. Ó, não vos lamentais, mas, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis neste mundo a alegria bem suave e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Então, vamos lá. Isso aqui, para mim, é um tapa na cara da sociedade. Eu tenho acompanhado, principalmente aqui no Brasil, né? Eu tenho acompanhado muitos grupos de auxílio em Uganda, na África. Tenho assistido, né, trabalhos sociais realizados e o estilo de vida das pessoas mais bem-sucedidas lá na região. Não estou falando mal da África, lá tem lugares maravilhosos, lá tem pessoas milionárias, mas eu estou falando da grande maioria. Gente, lá
por mais pobre que sejamos aqui no Brasil, até aquele pessoal lá do sertão que não tem nem água tratada, tem uma situação mais favorável que o pessoal lá de Uganda. Então, esse tapa aqui, que o Evangelho está dando, vem falar justamente isso. A gente tem o hábito de reclamar muito da vida, né? Gente, hoje, não sei se vocês já perceberam, a energia está bem agitada, né? Tá tudo bem caótico aí ao redor, então a gente tem que fazer igual aquele meme. Deixa o mundo explodir ao seu redor e segue, né? Lindo, fino, suave e leve. Então vamos deixar nosso amigo passar pra gente continuar. E aproveitando para falar também que hoje os doguinhos do meu vizinho estão, sei lá, acho que eles estão na TPM, eles latiram e uivaram a noite inteira, então provavelmente em algum momento eles vão começar a desabafar com os meus, que aí respondem daqui, tá? Mas como eu disse, ignora, vigia, ora e segue. Então, voltando aqui ao assunto. Essa leitura vem falar pra gente que quando a gente se sente muito inferiorizado com a nossa situação, que a gente está se sentindo a pessoa mais sofredora do mundo, digna de todas as atenções ao meu redor, para eu parar um pouquinho e olhar lá para baixo, entre aspas, olhar ao meu redor para ver a situação de outras pessoas, né? Porque a beneficência é o que te leva a um grau vibracional mais elevado. O que é isso, tirar um grau vibracional? A uma frequência mais elevada. Não adianta você saber todas as parábolas e passagens da Bíblia, recitar, ensinar, principalmente se você não segue, né? Isso não te auxilia em nada. Não adianta você ficar falando pro irmão que foi lá no centro, fez tratamento e sabe que assim é errado, uma vez que você não faz. Mas a caridade, ela tem o poder de elevar o seu campo vibracional. Quando você está triste, magoado, frustrado e vê uma pessoa que está na mesma situação que você, mas você pega uma coisa que para você era... E até meus filhos hoje estão agitados. Estão brigando, gente. Meus pardalzinhos brigam às vezes aqui. Esse fica voando igual um tiro, assim, correndo atrás do outro. E ver que a situação não tá fácil para você, mas tem uma coisa irrisória que não faz diferença, que você proporciona para o seu irmãozinho que tá na mesma situação que você e ele sorri, ele fica grato, ele fica alegre, ele muda o campo vibracional dele, automaticamente o seu campo também muda. Você vai se sentir bem, você vai se sentir confortável vendo o seu irmãozinho bem e confortável. Por isso que eles falam que quando você faz uma festa fraterna, o que é uma festa fraterna? Quando você vai ali fazer uma caridade, uma distribuição de sopa, uma distribuição de marmita, de roupa, né? Um enxoval que está em depressão, vamos colocar assim. Esse processo seu, ele se transforma, ele muda. Você vai receber um foco energético muito mais positivo que se você tivesse numa festa, num evento, num casamento, numa festa rave, entendeu? Por quê? Porque a descarga energética da pessoa que está sendo beneficiada, ela te atinge como um canhão de amor, de sublimidade. Então, essa vibração que ela sente, ela te envolve. Né? Então, essa leitura, ela é um tapa na cara, por quê? Porque toda vez que você se sentir muito mal da vida, eu moro num apartamento lá no setor Bueno, completo, mobiliado, lindo, mas eu tô tão triste, vou pegar meu carro importado, vou dar uma volta ali no shopping, vou comprar umas coisas para ver se eu dou uma animada da vida, porque senão amanhã eu vou ter que procurar um psicólogo para ver o que eu tenho. Procura uma família, ao invés de você ir pro shopping dar um rolê no seu carro importado, compra uma cesta básica e entrega. Aqueles menininhos que ficam parados ali no sinaleiro, pedindo dinheiro, compra um lanche do McDonald's, dá pra ele. Eu acho que vai fazer muito melhor pra sua autoestima, pro seu eu. Oi, meu filho, tudo bem? Do que se você sair por aí passeando com seu carro importado, querendo tomar um ar, né, meu filho? Pra melhorar aí a sua fadiga, a sua angústia, a sua sede. Você babou em mim, Bruce. A sua sede de melhoria, de amor, de positividade. Tá? E para de resmungar. Quando você resmunga, se lamenta e sofre o que você não precisa sofrer, além de alimentar essa situação, você não melhora e abaixa mais ainda a sua frequência vibracional. Vocês chegaram, né, caramelos? Vamos lá, próximo livro? Cheguei, mamãe. Não, minha filha, não bate não. Fica aqui pertinho da mamãe. Vamos lá para o livro dos Espíritos.
No livro dos Espíritos, a gente está no capítulo 10. Eu ia falar mais, gente. Capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Eu ia falar mais sobre a leitura do Evangelho, mas hoje eu tô perigosa. Não sei se já perceberam, eu tô policiando muito minha língua. Por quê? Porque o que eu mais tenho visto por aí são pessoas chorando de barriga cheia. E eu não quero ficar dando alfinetada em ninguém. Então, por isso que eu fiz um comentário tão curtinho. O que é chorar de barriga cheia? Isso que eu acabei de exemplificar. A pessoa tem tudo na vida, tem um mar de rosas. Minha filha, odeia, então fica quietinho. Tem um mar de rosas ali ao seu redor para fazer tudo que ela quer, mas opta por ficar lamentando e se sentindo a pessoa mais sofrida do mundo e ainda quer exigir a atenção dos outros, para os outros virarem e falar, coitadinha, vamos lá dar uma atenção, tá tão sofrida. Não tá não, tá desse jeito porque tem demais e não sabe dividir. Então é por isso que eu optei por falar pouco. Vamos lá, e acabei falando muito. No capítulo 10, leitura de número 583. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, estes são responsáveis? E os espíritos respondem, não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Se uma criança, ainda na mesma questão, se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a inteligência ou aos exemplos dos pais, estes retiram algum fruto? Deus é justo. Então vamos lá. Existem sim crianças que nascem com uma maturidade da consciência muito mais elevada que os pais, né? E existe o contrário também. Ambos nascem para trabalhar o processo, resgatar ou auxiliar. Tá? Os mais avançados estão ali para auxiliar, seja filho, seja pai. Essa questão de, eu sou pai, eu sei mais que meu filho, desilude. Desilude, porque não é bem assim que funciona, tá? Muitas vezes você é pai, mas seu filho tem uma era, ou 2 eras, 3 eras de consciência a mais aí na sua frente. Então, quando você tiver humildade e parar de estragar o seu filho, você vai perceber que ele tem muita coisa para te ensinar, tá? Estamos todos no mesmo barco, trabalhando a nossa educação emocional e moral. Pergunta de número 584. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? E os espíritos respondem, ele não é, mais frequentemente, senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Essas calamidades podem ser essas tragédias coletivas que a gente tem visto, né? Enchentes, tornados, né? Isso tudo acontece para que a população possa ter uma consciência mais humana. Como assim, Etienne? Vamos diminuir aí, vamos pôr no micro, vamos pegar uma pessoa como exemplo. Exemplificar aí essa pessoa que eu tava falando, essa pessoa não, essas, né, que são dezenas, não é só uma não, que sofre muito, que se sente sempre injustiçado na vida, mas nunca parou nem para dar uma balinha no sinaleiro para ver como que é a experiência, né, o sentimento. Aí essa pessoa opta por nunca fazer isso e fica ali vibrando sempre naquela frequência, né, de negativo, de eu não dou conta, eu sou sofrido, não consegui ter meu apartamento lá em Dubai, o meu Porsche arranhou porque eu bebi demais e esbarrei ali, eu sou sofrido demais. Olha, nunca aconteceu isso comigo, eu cheguei em casa, meu ar-condicionado não gela. Gente, é o fim do mundo, o mundo tá acabando, o que a gente vai fazer agora? Olha só, os meus 377,5 canais estão totalmente vazios, não tem novidade nenhuma, nenhum lançamento. Meu Deus, como eu sofro, como eu sou infeliz. Aí a pessoa fica ali, né, nessa faixa vibratória, e a espiritualidade precisa mostrar para ela que a vida é mais que isso. Que ela tem que sair disso, desse marasmo, que ela não é sofrida, né? Tem tudo que ela precisa ao redor dela e até mais, que ela tem que perceber isso e sair dividindo com o resto. Foi por isso que você nasceu, você só tá aqui pra isso, acorda. E aí ela não acorda. Aí o que acontece? Fica doente. Aí ela fica muito doente. Aí através da doença ela vai ter o quê? O risco de perder a vida.
Tudo aquilo que ela lamenta ter, né? Aí o que ela vai aprender? A valorizar. Nossa, meu Deus do céu, eu não quero morrer não, eu tô sofrida, mas tá bom. Nossa senhora, meu ar-condicionado não gela, mais venta. Aí ela vai começar a enxergar o mundo de uma forma mais humilde, mais branda, valorizar o que tem. Então, é assim que funciona também de forma macro, né? A população que ela não consegue enxergar, não consegue ter uma visão mais social, ela vai passar, sim, por muitas turbulências. O povo não nasce por acaso no meio do povo que nasceu. Todos carregam a mesma frequência energética, beleza? Continuando. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visava senão um objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará bem desse bem? E os espíritos respondem: cada um é recompensado segundo suas obras. O bem que quis fazer e a retidão de sua intenção. E aí vem uma explicaçãozinha. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, que é quando desdobra, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Ou seja, é uma egrégora que trabalha em prol de todo o povo, né? Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Tá vendo que não existe acaso, né? Tudo é pensado. Até as tragédias coletivas, Etienne, igual a enchente no Rio Grande do Sul? Sim, até as tragédias coletivas no Rio Grande do Sul e em todo o planeta. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam nos sofrimentos e nas angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda gozar. Nossa, Etienne, mas eu acho tão estranho você falar que os espíritos permitiu que aquilo ali aconteça. Meu Deus. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo sobre aquela Boate Kiss. Aquela tragédia que deixou todo mundo chocado. Eu, pelo menos, chorei demais quando aquilo aconteceu. Eu assisti assim, indignada, porque eu gostava muito, né? Hoje é porque eu não dou conta mais. Gostava muito de sair para dançar, né? Desse tipo de ambiente festivo. E uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Então foi uma coisa dolorosíssima, eu acho que para o país inteiro. E aí, passado um tempo, uma família recebe uma psicografia de uma das pessoas, né? Que desencarnou naquele processo, pedindo para a mãe se acalmar, que tinha que ter acontecido aquilo mesmo, que era e estava programado para acontecer aquilo. E por que estava programado para acontecer aquilo? Vamos lá pegar tudo que a gente já estudou. Processo reencarnatório, meus karmas, né? Toda aquela questão do que eu já fiz, que eu tenho que pagar, porque eu estraguei a vida do meu irmãozinho. Então vamos lá. De acordo com a psicografia recebida, aquele pessoal que passou por aquele processo tão doloroso na Boate Kiss, né, que era um grupo de familiares ali da região do Rio Grande do Sul, né, que migraram de fora. Então, quando eles vêm de fora, mesmo que eles tenham nascido aqui, né, que tem a ligação lá, tem aquele emaranhado, um emaranhado de ondas que se conectam histórias por histórias. Então, aquela galera que passou por aquilo ali foi um resgate que a espiritualidade proporcionou para aquelas pessoas da Segunda Guerra Mundial que direcionavam, aqueles soldados que direcionavam os judeus para as câmaras de gás. Que eles falavam assim, não, eu só recebi ordem.
Eu só tô fazendo o meu trabalho. Tá. Aí o trabalho dele era encher aquele comboio de trem de gente, colocar dentro daquelas cápsulas, aqueles quartos de gás e, puf, apertar o botãozinho. Então, todas essas pessoas que participaram desse processo e aceitaram esse resgate, passaram por esse processo lá na Boate Kiss. Todas não, tá? As que aceitaram passar pelo processo de resgate de débitos. Então, foi por isso que eles passaram por esse processo de asfixia, por esse processo tão doloroso, que indignou todo o país, que fez todo mundo chorar com as famílias. Eles optaram por passar por isso. Então, o que eles ganharam depois de ter resgatado tudo que eles fizeram ali na Segunda Guerra Mundial nem compara. É por isso que quando a pessoa passa por esse processo e chega lá, ela fala, não, calma, tá tudo certo, mãe, fica calma aí, é desse jeito mesmo, porque ela sabe o que aconteceu antes e por que ela tá passando por isso. Então, ela se torna grata. Ela fala, nossa, graças a Deus, agora eu não preciso mais correr o risco de ser um joio. Eu posso ir, tenho uma oportunidade gigantíssima de ser trigo. Obrigada, Deus, obrigada. Porque, gente, não adianta o processo de separação, ele existe, ele vai acontecer, ele será impiedoso para com todos. E se você não pagou todas as suas dívidas, você será joio. Beijo, tchau. Vida que segue. O planeta não te aceita. Tá? Isso aí não sou eu que estou inventando, não. Então, o trabalho funciona mais ou menos assim, tá? Resgates são dolorosos, é difícil, mas faz parte do processo. A gente não veio aqui a passeio, não. Isso aqui é um planeta escola, né? Se a gente não precisasse aprender, a gente não teria nascido. Aprender o quê, Etienne? Aprender a controlar o meu emocional, a ter educação emocional, a ter educação moral, a amar o próximo como a mim mesma. Então, a gente resumiu aí tudo só nesses 3 exemplos, né? Então, o que é educação emocional? Saber receber um não de forma até abrupta, brusca, né? Incisiva e não perder a cabeça, não achar que eu tenho direito de ir lá e falar, e falar, e falar. Ficar quieto, respeitar a situação do irmão. Falar, nossa, coitado, esse irmão tá tão atrasado, não vou perder meu tempo, não. Deus te acompanha. Isso é educação emocional. O que é educação moral? Educação moral é que eu fui ali no supermercado, minha conta deu R$700, mas aí a mulher do caixa que estava já cansada, exausta, coitado, não viu, colocou só 70 e eu passei meu cartão e saí rindo e achando bom. Não. Então você não tem educação moral. Você chega pra ela e fala, moça, tá errado. É 700, falta um zero aqui. Ai, nossa, desculpa. Por quê? Porque esses outros 600 e tanto vai ser tirado dela. Então, é isso que nós não temos e é por isso que estamos aqui neste planeta escola. Amar o próximo como a mim mesmo. Como assim, Etienne? Eu tô passando na rua, tem uma mulher desesperada gritando. É claro que hoje em dia também é difícil fazer isso, mas pelo amor de Deus, pelo menos ligue pra polícia. Vem a mulher desesperada na rua, manda eu parar o carro. Ah, não vou parar não, o próximo que vir para. Nem, vambora. E se fosse você ali? Fugindo de alguém que tá te atacando, te assaltando, querendo fazer qualquer coisa que você não tem eiro, nem beira, não tem nem um sapato no pé, porque pra correr teve que largar pra trás. Já parou pra pensar? Então, é isso que é amar o próximo como a nós mesmos. E não julgar, né? O povo tem mania de olhar sempre o copo do outro mais vazio. Não, o meu tá meio cheio, o dele tá meio vazio. Vamos lá? Tapa na cara semanal? Mais adiante. A sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida naturalmente para a harmonia. Hoje, talvez, haja sombra. Amanhã, porém, a luz voltará. Agora, é possível que a tempestade ocorra. Depois, porém, a bonança retornará. Por ora, é provável que a dor te visite, mas além, todavia, a paz te sustentará. Neste momento, é possível que a enfermidade te faça companhia. Logo mais, porém, o equilíbrio retornará. Lembra-te de que és um espírito imortal e que a saúde é o teu estado natural. Tudo mais que se te apresente com ameaças perturbadoras terá caráter transitório, porque é da lei de Deus que todas as criaturas liberte-se do ego e cresçam para a consciência cósmica plenas de paz. E que assim seja. Então tá aí mais uma prova de que nós estamos vivendo num planeta escola, né?
Justamente porque ele fala que qualquer situação perturbadora é meramente transitória. Porque a nossa criação foi feita para que sejamos criaturas de luz, seres de luz. E é isso que devemos aprender a ser antes de querer ficar ali no aconchego, no leito do nosso Pai Maior, beleza? Tem que ter mérito, não é só querer não. Como dizia minha avó, neste planeta querer não é poder, né? E quem tem o que quer, que vive de gosto, vive de regalo da vida. Vamos lá. Fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo que alivie os nossos corações. Que nos traga mais equilíbrio para que possamos enxergar ainda a trajetória do irmão que carrega tanto ego e tanto orgulho. Que possamos ter paciência, Mestre, e acrescentar e alimentar todos os dias o respeito pelo tempo do outro. E que possamos, Mestre, também nos atentar às nossas necessidades morais. Que possamos enxergar aonde precisamos melhorar, para que sejamos exemplo para aqueles que tanto olhamos, para aqueles que tanto reparamos, para aqueles que acreditamos que devem mudar. Que possamos ser exemplos e não papagaios. Aqueles que muito falam e muito afirmam a seu respeito, é porque poucos são. Aqueles que são de verdade, que fazem e dão exemplo, nada falam, apenas seguem. Pai, que possamos ser a última alternativa, em silêncio, seguindo e exemplificando tudo o que nos foi ensinado, tudo o que aprendemos convosco. Que a sua luz e a sua paz se faça presente em nossas vidas, nos amparando, nos auxiliando e nos levando, Mestre, ao caminho da luz, para que possamos ser sempre trigos, sempre, Mestre, acreditando em sua palavra, trabalhando em prol do seu amor, acrescentando sorrisos, aliviando corações, porque é só assim, Mestre, na certeza de que o que é do Espírito, que vamos conseguir alcançar o que almejamos. Graça te damos hoje e sempre, e por favor, nos ajude a cuidar do nosso planeta. E que assim seja. Que assim seja. Ô Caramela, rocambole de doce de leite, você quase me derrubou. Vamos lá? Vamos recordar, né? Nós estamos aí findando, acho que entrando no último capítulo, se não o penúltimo, o livro do Roger Paranhos, que fala, sobre o signo de Aquários, que fala sobre essa separação do joio e do trigo e o que está acontecendo lá, o que vai acontecer na nova era, como será aqui a nossa vida, né? Depois dessa transformação, dessa alteração aí do nosso planeta. Ai, Jenny, por que você tá falando tanto isso, separação do joio e do trigo? Ai, para ver se o povo se atenta, né? Porque você fala, o planeta tá transformando, mas eles acham que é o planeta que tá transformando, né? Eles não, né? Ah, não, é o planeta. Ah, dá nada não, na hora que ele terminar de transformar, nós estamos aqui de boa, nós vamos nascer aqui de novo, tá tudo de boa. Não, não tá não. O planeta tá transformando e se você não acompanhar ele, você vai ficar para trás, né? E aí, a gente está vendo como que serão os corpos humanos da nova era, na fase aí que a gente vai parar de comer carne, né? Aí, depois que a gente tiver feito a nossa reforma moral, quem já tiver nessa fase aí, ótimo, já pode continuar sem comer carne e já com a sua reforma íntima ali completa, o que é bem complicado, mas se tiver, com certeza alguém vai estar, continua. Mas a grande maioria já vai viver essa transformação mais o que? Lá pra frente, né? E quando todo o quadro tiver acontecido, como que vai estar a nossa população? Como que vai ser, né? Uma vez que quando nós começamos nosso processo evolutivo como Homo sapiens, nosso corpo era bem diferente, né? Não só como Homo sapiens, mas como qualquer tipo de Homo. Nosso corpo era bem diferente e hoje, como não vai mudar, a gente ainda passa por transformações, evoluções, alterações
e o nosso corpo vai continuar se transformando. Desculpa, gente. Então eu vou voltar aqui mais um pouquinho pra gente poder falar sobre isso e continuar a trajetória. Deixa eu ver meu tempo aqui. Ah, tá bacana. Então vamos lá. 50 bilhões de habitantes, nós não conseguimos viver com dignidade com os nossos 6 bilhões de habitantes. Isso é o que terá aqui na Terra, né? Na nova era, por isso que o nosso corpo ele vai diminuir, a nossa necessidade de alimentação também vai ser bem menor, né? Então, o Roger ficou assustado com a quantidade de habitantes. Esse livro foi escrito há 20 anos atrás, né? 24 anos atrás, quase. Então, naquela época, pra vocês verem o tanto que é rápido o processo, no planeta Terra haviam 6 bilhões de habitantes mesmo. Mas hoje nós já temos aí 9 milhões de habitantes. Entrando aí tem pouco tempo na casa dos 9, né? A Terra é um mar de misérias por falta de recursos. Olha a cabeça humana. Olha a cabeça humana. Não é não. Não faltam recursos, meu irmão. O que lhes falta é o espírito de amor e respeito aos seus semelhantes. Enquanto crianças morrem de fome e apartados da educação que nos torna úteis à sociedade, alguns nababos vivem com recursos imensos, satisfazendo seus caprichos mais íntimos. Em breve, os eleitos aprenderão a trabalhar com altos índices de produtividade e voltados para as necessidades dos povos por amor aos seus semelhantes. A alimentação será gradualmente mais leve e o prana comporá 70% das necessidades energéticas dos vossos corpos. Prana é o fluido cósmico, tá? Fluido cósmico universal, que é a energia que nós recebemos vinda lá, digamos assim, do espaço, né? Vinda do universo, digamos assim. Ah, Etienne, como assim? Existem povos que só vivem de prana? Existem pessoas que só vivem de prana neste planeta, né? Alguns avatares já conseguem essa dádiva. Lógico que eles vão se manter oculto, porque ninguém quer a perturbação da fama. Pessoa que tem evolução espiritual e moral, a última coisa do universo que ela quer é fama, é gente correndo atrás dela, pagando falando que ela é Deus. Então, sim, existem pessoas neste planeta que já conseguem, sim, viver a maior parte do tempo só do fluido cósmico. E quando a vossa humanidade chegar a este estágio, os homens estarão vivendo na dimensão espiritual, libertando-se completamente de alimentos materiais. Em meio a esse processo, até chegar a este avançado estágio, regiões áridas e geladas se tornarão habitáveis com a breve verticalização do eixo terrestre, que foi outra coisa que já aconteceu, né? No intervalo desses 20 anos que eles acusaram aí, não lembro se foi a China ou o Japão, de usar uma grande quantidade de cimento para fazer obras lá no continente deles, e por isso que a Terra mudou de eixo. Cara, não, a humanidade, por mais esforço que ela faça, ela ainda não consegue fazer isso. Essa mudança de eixo do planeta já era prevista, sim, tá? Inclusive está ajudando nesse processo de transformação de tempo, de clima, de catástrofes, tal. Do eixo terrestre, encerrando o ciclo de climas extremos. Estas áreas do globo terrestre possuirão densidades demográficas semelhantes às grandes metrópoles atuais. Eu olhei de cima a baixo para Chaim, analisando os seus 2 metros de altura e talvez 100 quilos de músculos e estrutura óssea, sem uma única gordura sequer, e perguntei: obviamente o teu corpo de manifestações em teu planeta é semelhante a este que analisamos. Chaim sorriu e disse: já fui assim um dia, há milhares de anos atrás. Hoje em dia, o nosso mundo vive com formas de manifestações incompreensíveis às vossas mentes. Não passeis explicações mais detalhadas. Isso somente confundiria vossas cabeças. Aceitei a recomendação de Chaim e prosseguimos. Ou seja, o processo evolutivo do corpo, de desenvolvimento do corpo, do planeta do Chaim, que está aí bilhares e bilhares de anos à nossa frente, é tão grande, tão diferente, que ele nem ousa nos explicar, porque a gente não vai conseguir entender, né? Até o processo de sentimentos e sensações é bem diferente.
Aceitei a recomendação de Chaim e prosseguimos. Cruzamos por vários modelos que, à medida que avançávamos, iam se assemelhando com o nosso biótipo, até que chegamos em um modelo cercado por cientistas da Terra, que estavam sendo instruídos por espíritos extraterrestres. O que é isso, Etienne? Cientistas da Terra? Cientistas que dormem, desdobram e vão para o plano astral estudar. Isso acontece demais, tá? Com muito mais frequência do que vocês imaginam. Inclusive Einstein vivia muito isso. Muitos dos médicos ali presentes estavam ligados à Terra pelo fio prateado, assim como eu. Este modelo é o biótipo do ser humano daqui 500 anos. Vê que possui as mesmas características de vossas raças atuais, só que melhoradas. Eu me aproximei e percebi a beleza que nos aguarda, porque o último estágio que Chaim mostrou-me antes estava fora dos padrões de beleza a que estamos acostumados. Mas aquele modelo à minha frente era algo belíssimo. O rosto angelical, muito belo, com uma cabeça semelhante à atual, ornada por cabelos lisos e sedosos, que chegavam até mesmo a refletir a imagem dos que se aproximavam, tal o seu brilho. Este é o resultado do fim da alimentação carnívora que comentávamos antes. Além disso, o homem integral, o homem do futuro, não se alimentará de comidas gordurosas, o que resulta na famosa seborreia que obriga a vossa humanidade a lavar os cabelos diariamente. Eu concordei com Chaim e, afastando levemente os cientistas que estavam em estado de inconsciência que permite somente retornar ao mundo físico com intuições do que viram. Como já explicamos, aproximei-me mais do modelo e analisei os seus dentes. A dentição do protótipo era mais delicada e sem os dentes trituradores necessários à alimentação zoofágica. Além disso, eram brancos como as mais belas porcelanas. Os olhos eram vivos e muito brancos, sem ramificações de vasos sanguíneos, típicas de olhos cansados. A íris era de um azul acinzentado vivo e a pupila negra como a asa de um corvo. O nariz pequeno e delicado demonstrava que o oxigênio e o prana serão abundantes e de qualidade superior na Terra do terceiro milênio. No cérebro, era possível ver, através dos recursos avançados daquele modelo, um aumento fantástico no número de conexões dos neurônios em relação ao homem atual. Chaim chamou minha atenção dizendo: os órgãos superiores de manifestação do espírito evoluirão mais nas próximas fases. Neste primeiro avanço que o corpo humano sofrerá, teremos mudanças principalmente nos órgãos básicos na área digestiva. Eu dirigi os olhos para a região estomacal. Não encontrei o apêndice, o baço, o pâncreas e a vesícula e o fígado. Já o estômago possuía dimensões bem menores que as atuais de uma pessoa mediana, devido à alimentação frugal e à base de líquido do futuro. O intestino grosso tinha metade do tamanho atual e a sua espessura